programa Rotary em Ação está de volta. Hoje, com o coordenador assistente do Rotary da Comissão de Imagem Pública, Gessner Dias Júnior. Coordenador, no próximo dia 24, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, uma das bandeiras do Rotary Internacional. O que o senhor, como integrante, como comandante, como coordenador dessa Comissão de Imagem Pública, tem preparado? Quais são as ações, quais são os projetos para esse dia? Esse dia, né? Esse mês aí. Eu só gostaria de fazer um acréscimo, que nós estávamos falando do Rotary Abre Oportunidades. O Rotary, só completando mesmo, nós vamos falar do Dia Mundial de Combate à Polio, esse mês de outubro, que é um mês intenso realmente para nós da organização. O que eu quero que todos entendam, Giroto, o lema é um lema favorável, os lemas são desde 1954 que o Rotary adota lemas. O maior de todos, é dar de si antes de pensar em si, mas ao longo da história, desde 54, nós temos os lemas que são colocados pelos presidentes de Rotary Internacional aí. Então, veja bem, o Rotary abre oportunidades, por exemplo, para que as mulheres façam parte da organização. Você pode falar, Gessner, mas elas já fazem, é verdade, mas muitos clubes não admitem as mulheres. Muitos clubes ainda são fechados. Muitos clubes têm o seu quadro essencialmente masculino. Então, quando você abre a possibilidade de que a mulher faça parte da organização, você abre uma oportunidade dentro do seu clube para aqueles clubes que sejam mais fechados, por exemplo, para que elas façam parte, através das suas lideranças, das suas capacidades, da sua integração dentro da sociedade como líderes através das suas atividades profissionais. A diversidade que existe dentro da nossa organização, esta rede de contatos mundial, porque um rotariano, ele não é um rotariano local, ele é um rotariano mundial. O rotariano é aquele onde as pessoas veem problemas, nós vemos soluções. Então são eu falo de valores, de essência, da capacidade de você agir junto à sua comunidade, de fazer projetos, de elaborar programas, de fazer parte de entidades. São essas possibilidades que o Rotary nos dá. Por exemplo, nesse momento de pandemia, é a mesma coisa. O Rotary nos abre uma grande oportunidade através até das nossas reuniões virtuais, por exemplo. É claro que é um braço, é uma forma de nos reunirmos, mas isso é a integração que existe dentro dessas várias possibilidades que nós temos diante de um lema que chega num momento muito oportuno. Quanto ao mês de outubro, vale lembrar para quem está nos assistindo é o seguinte: até 1985, nós tínhamos 350 mil casos de paralisia infantil no mundo. 350 mil casos. Carlos Canseco, presidente do Rotary Internacional na época, mexicano, o que ele fez? Através, na gestão dele, mas isso vinha desde 1979, quando foi feito um trabalho nas Filipinas, o Rotary assumiu que até o ano do centenário, era uma primeira previsão, nós estaríamos erradicando a paralisia infantil da face da Terra. E isso deu uma caminhada, O Rotary começou a fazer as suas campanhas. O Brasil não tem um caso de paralisia infantil desde 1989, nós estamos erradicados. Agora, recentemente, depois que a Nigéria ficou 3 anos sem nenhum caso, porque o país, para receber o certificado de erradicação, ele tem que ficar 3 anos. No caso agora da Nigéria, foi o último país da África, e a África, o continente africano, ele teve agora, então, o seu certificado de erradicação da paralisia infantil. Referente ao mês de outubro. Mês de outubro, o Ministério da Saúde, no caso, no Brasil, porque a vacina contra a polio, a multivacinação, você tem durante todo o transcorrer do ano. Outubro é pego como referência. Então, de 5 a 30 de outubro, acontece a vacinação de uma forma mais intensa, divulgada, compartilhada. O Rotary entra com a divulgação, com os clubes, com a sua capilaridade em todo o país de divulgação. Olha, pegue seu filho e leve para a vacinação. Então nós estamos num momento intenso, porque é bom alertar. A vacinação no Brasil ela tem caído, e de uma forma preocupante. Então o que acontece?
Muitos pais não levam os filhos e nós corremos os riscos, evidentemente, se nós não tivermos essa providência, de voltar à paralisia infantil. Então, de 5 a 30 acontece. No dia 17, né, durante essa semana aqui, todos já acompanharam, inclusive, a Telepoli, que foi um evento muito importante que o Rotary, né, está organizando e fez, e com arrecadação para o Fundo Poli e tudo mais. No dia 24 de outubro, nós temos então o Dia Mundial de Combate à Polio, onde o Brasil, só para que vocês tenham uma ideia, é o campeão mundial de divulgação de eventos contra a polio. O Brasil está à frente dos Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, o Brasil vem liderando. Então, nós estamos pedindo mais do que nunca que todos os clubes, os companheiros do Norte, do Leste, do Sul, do Prudente, do Sudoeste, Rosa dos Ventos, Alvorada, todos, né, eles participem. E do Brasil inteiro, evidentemente, para que nós possamos registrar todos os eventos que são realizados, para que haja uma conscientização da população da importância de se levar os filhos para serem vacinados. E mais um dado, nós temos 11 milhões de crianças para serem vacinadas. O objetivo do governo é que 95% delas venham a comparecer aos postos de saúde e receberem a sua vacina. Muito bem. Coordenador Gessner, nós estamos no meio de uma pandemia do coronavírus, o Covid-19. No seu entender, quais são os maiores desafios que o Rotary encontra? O maior desafio, indiscutivelmente, foi a não possibilidade, né, o distanciamento. Essa foi a maior dificuldade, porque o que acontece? O Rotary, ele tem, através da sua estrutura, por exemplo, a possibilidade de que nós tenhamos o E-Clube, que são constituídos por pessoas que se reúnem virtualmente, isso ao longo dos últimos anos. Chega março, inclusive é até interessante, que em março eu tive os últimos momentos meus e de todos nós, evidentemente, de uma forma presencial. Eu tive na cidade de Morro Agudo, que é lá em Ribeirão Preto, ao lado de Ribeirão Preto, onde eu fui receber o título de associado honorário do Distrito 4540, desse clube, do governador Gilberto Carvalho, inclusive, ele foi governador 19 e 20, membro do Rotary Club de Morro Agudo, e eles me convidaram, eu fui até, era um mês de março, acho que 12 de março, eu não lembro, uma quinta-feira, e eu não sabia, inclusive, que a homenagem era essa, eu recebi o título de associado honorário, o que me honra demais. E depois nós tivemos a Assembleia Distrital aqui, do 4510, onde nós tivemos o treinamento dos presidentes e governadores assistentes. Então, a maior dificuldade no primeiro momento, quando veio a pandemia, falou, não pode ocorrer mais as reuniões presenciais, todo mundo ficou meio perdido. E agora? Como é que nós vamos fazer? Né? E todo mundo assustado com a pandemia, com uma gripe, enfim, né? Com vírus. E o Rotary, diante dessa situação, e aí? Não pode mais as reuniões presenciais. E disso nós nos descobrimos, que aí começaram aqui e ali reuniões virtuais. Foi e tal, uns com mais facilidades, outros com mais dificuldades. Aí nós começamos a nos reunir, né, de uma forma virtual. Então, daquela dificuldade que nós tínhamos, e temos ainda, porque muitos clubes, muitos companheiros, eles não estão participando de uma reunião virtual, acontece inclusive com o meu clube, isso passou a ser um problema, uma dificuldade. De uma forma geral, as reuniões virtuais elas estão caminhando e o Rotary continua caminhando. Inclusive dizem que o Rotary não será mais o mesmo, que ele vai ser virtual e presencial. Enfim, são momentos o que nós vamos ter que ver com o tempo o que realmente vai acontecer. Coordenador Gessner, eu assisti um trabalho que você fez com o governador Wilson Yamashiro, na qual você fez uma pergunta para ele. E eu vou fazer essa pergunta para você. Perfeito. Que as reuniões virtuais ou presenciais, você acabou de falar que um dos maiores desafios do Rotary era realmente o distanciamento. Isso. Né? Então, no seu modo de pensar, as reuniões presenciais ou virtuais, qual é a sua preferência? Lembrando que o governador Wilson Yamashiro, ele respondeu o seguinte, ele sugeriu, são 4, em média, reuniões por mês, sendo a cada 15 dias sendo virtual,
e a cada 15 dias sendo presencial. Perfeito. Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Tudo bem. Projeto Eletrosul, Avenida Manuel Goulart, 1900 em Prudente.